Muito bem, gente, já estamos de volta, são agora 8 horas mais 41 minutos, estamos de volta no programa O Povo Fala e já iniciando aqui a nossa entrevista, recebendo aqui nesse momento a Laisa, né, que está aqui conosco nesta manhã. A você que acompanha o programa aí desde cedo, né, a gente falava, né, a respeito desse bate-papo que a gente ia ter hoje, né, aqui em nossa programação, né, e sem dúvida aí muita gente está aí ansiosa para saber a respeito desse assunto, né, que é tudo sobre os embargos de terras que foram realizados aí nesses últimos dias do estado do Acre. A gente recebe hoje aqui, então, a doutora Laisa, ela que é representante da Comissão do Direito do Agronegócio da OAB, né, no estado do Acre. Muito bom dia, Laisa, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Desculpa, primeiro eu começo agradecendo a Deus, né, pelo dia. Deus tem nos concedido ter chegado aqui, porque as estradas não estão fáceis, né? Verdade. Nós levamos quase 2 horas de Tarauacá aqui. E agradeço muito o espaço e peço desculpa pela demora, pelo atraso. Eu vou pedir que você primeiro explique para a gente o que está acontecendo, né? Por que as terras estão sendo embargadas, o que está acontecendo. Puxa um pouquinho assim mais o microfone para ver isso, aí fica melhor. Aí pode falar, por favor. Deixa primeiro eu tentar te explicar quem sou eu, porque eu caí de paraquedas aqui hoje. Eu sou advogada militante do Acre, eu sou de Rondônia. Tá? Minha especialização é em Direito do Agronegócio, eu estou graduanda em Direito, pós-graduanda em Direito do Agronegócio, com ênfase em Direito Ambiental. Minha especialização, desde que eu cheguei no Acre, é Previdenciário e Direito Ambiental. Sim. Tá? A OAB Acre, não só a OAB Acre, mas a OAB Brasil, hoje a OAB Nacional, nós temos criado dentro dos estados as comissões. As comissões, elas sempre existiram. As comissões de direito previdenciário, as comissões de direito agrário, direito ambiental. E surgiu uma nova demanda dentro do direito, que é o direito do agronegócio, né? O direito do agronegócio, ele nasce com a pretensão, porque tudo dentro do agronegócio, ele é diferente. Uhum. O previdenciário, ele é diferente, o trabalhista, ele é diferente. Nós temos essas peculiaridades. Então, se tornou viável e necessário a criação dessa comissão dentro do Acre, porque o agronegócio no Acre ele tem crescido. Sim. Né? E o que está acontecendo? Não é segredo para ninguém. A mídia está aí há anos e anos e mais anos demonstrando o desmatamento dentro da Amazônia. A gente não tem como dizer que isso não aconteceu. Vamos ser honestos, aconteceu. Uhum. Mas o que acontece é que, nesse momento, o que está acontecendo durante esses 4 últimos anos, o IBAMA agiu de forma lerda. Né? O IBAMA não tinha meios para atuar. E os embargos, eles estão chegando. E, em grande maioria, os que chegaram até mim, né, até agora no escritório, nós temos uma lista de 256 páginas de propriedades que já estão embargadas dentro do estado. E aí nós temos 2 situações dentro do estado. Nós temos a operação que teve dentro das madeireiras, né, que é de conhecimento a todos. A OAB se manifestou, pediu informações ao IBAMA. O IBAMA ontem deu as informações a respeito dos embargos às madeireiras. E a estas é a questão de estarem esquentando madeira ilegal em algumas situações. E aí vai ser apurado, e quem tiver que responder, vai responder. Quem tiver que vai responder dentro da lei, dentro da legalidade, para que haja o desembargo. Certo. Dentro das nossas propriedades rurais, o que está acontecendo e o que eu tenho visto, e assim como outros colegas, ontem à noite conversei com o nosso presidente, que é o Dr. Leandros. Eu sou secretária da Comissão de Direito do Agronegócio e sou atuante na área, né? Então, até porque tenho dentro de casa o agronegócio. Sim. Venho do agro. Então, assim, o que nós temos visto é que existe um embargo, mas essa pessoa, ela precisa procurar um advogado. Tá? Quem vai dizer, caso a caso, o que está acontecendo é o advogado. O IBAMA já embargou. O OAB já se manifestou. Nós temos hoje à tarde uma reunião com alguns deputados que estão também preocupados com essa situação. Porque nós não estamos falando de um embargo
aquela pessoa que desmatou dentro da floresta 50 hectares, 100 hectares, porque nós sabemos que isso aconteceu. Nós estamos falando daquele proprietário que está sendo embargado por causa de autos de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, e que agora chegou à conta que o pasto já está consolidado, porque nós temos que levar isso em consideração, então tem que ser analisado caso a caso, tá? Eu não posso pegar uma multa de 15 anos atrás, chegar hoje e embargar um pasto. Sim. Eu não posso embargar um estado. A economia vai parar. Vai. Né? Então, o que a OAB tem, e que eu tenho também, é que essas pessoas, elas procurem advogados, mas que sejam advogados especialistas ou com experiência na área, tá? Porque a gente não está falando de uma solução simples. São processos que eles vão correr dentro de 2 âmbitos. Nós vamos fazer... Há um processo que nós já fazemos, porque o direito ambiental ele não mudou nos últimos 4 anos. O que nós tivemos era alguém que dizia, vai lá e desmate. Né? Só que as leis elas não mudaram. O que houve foi apenas uma flexibilização dessas autuações que o IBAMA fazia antes. Então, assim, o IBAMA hoje ele está chegando na área, e é o que chegou até mim, e eu estou te falando o que a gente já sabe, porque falar para você que a gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente ainda não sabe. Né? A gente tem que analisar caso a caso. O caso do seu Francisco não vai ser o caso do seu Joaquim. Entendeu? Entendi. O seu Francisco chega para mim, ou para qualquer outro advogado, com um auto de infração. Eu vou pegar aquele auto de infração, eu tenho que olhar, verificar o CAR, fazer a atualização do CAR, que é o mais necessário. Para que a gente consiga saber se aquele auto de infração ele é recente ou ele é dentro de uma área de pasto consolidado, que é o que está acontecendo. Tá entendendo? Entendi. No caso, essas multas que estão chegando são de 15 anos? 15 anos. Nós temos casos de pessoas com multa de 15 anos que está chegando agora. Mas também tem as recentes também. E aí tem as recentes. E aí a gente tem que verificar. Porque o que acontece? Se você pegar aquela lista, eu não sei se eu te passei a lista. Nós temos uma lista de 256 páginas. Quando você pega para analisar, nós temos situações do seu Joaquim que ele tem 3 hectares que está com multa. E a área dele toda está sendo embargada por causa daquela área. Então, tem que ser feita a análise disso. Então, qual é a orientação que é necessária que a gente passe, porque eu acho válido você abrir esse espaço, até para que as pessoas elas entendam que elas não estão só. Existem pessoas que estão lutando por elas. Né? Tem deputados que estão envolvidos na situação, tem associações, tem sindicatos, a OAB Acre, o Dr. Rodrigo Ayashi, que é o nosso presidente, ele tem se manifestado assim de forma veemente, buscando junto aos órgãos o que está acontecendo. E o que nós sabemos é isso. Tem aqui uma mensagem aqui de um internauta, diz assim, a Floresta Nacional de Santa Rosa, do Purus, né? Aí veio a Feijó e mutaram 8 pessoas. Acho que tem uma abreviação, inclusive mandei uma mensagem para você aí. Nunca veio em Feijó e fala com os extrativistas sobre a unidade de conservação. A primeira vez que vieram foi agora para multar. Inclusive, eles prenderam até a arma. Segundo, acho que é ICMBio. Isso. Essas multas foi por causa de CAR, feito dentro da unidade de conservação. Os produtores fizeram o CAR para ter acesso ao programa do governo, auxílio maternidade, Bolsa Família e também a aposentadoria. Infelizmente, o que havia e o que aconteceu num passado muito recente é uma falta de informação. Abriu-se o CAR para que todos fizessem. E dentro do Acre, a Amazônia em si, a Amazônia Legal, cada cidade ela tem a sua peculiaridade. Né? Falando em Santa Rosa, eu atuo em Santa Rosa, eu tenho processos dentro da área. Nós temos, assim como outros advogados também, nós temos uma situação dentro de Santa Rosa que são pessoas que já moravam dentro da floresta extrativista, antes da floresta ser floresta. Certo. Não era reserva, as pessoas moravam lá
criaram essa reserva com as pessoas lá dentro e depois vieram e multaram. Inclusive ele manda aqui, né, que eles não sabiam que era reserva. Sim, né? Sim, eu conheço essa situação. É uma situação que eu tenho acompanhado de perto. Eu falo por Santa Rosa, não estou falando de Feijó, estou falando de Santa Rosa. Nós temos conhecimento de uma área de terra que as pessoas já moravam lá há mais de 30 anos. Foi criada uma reserva extrativista dentro dessa área. E depois que essas pessoas estavam lá 20, 30 anos, eles simplesmente chegaram e mandaram sair. Isso foi há 2 anos atrás. E esse processo, as pessoas permanecem lá. Por isso que eu falo para você que é importante que se procure um advogado especialista na área. Essas pessoas que tiveram as suas áreas embargadas e que ocorreria que era para que elas saíssem dessa área, elas permanecem lá. Está sendo discutido essa situação na justiça. A justiça deu uma liminar na época. Essas pessoas permanecem, tá? Então, assim, a questão da reserva extrativista, ela é uma peculiaridade que os governantes, eles não levam em consideração quando eles vão e falam assim, olha, todo mundo tem que fazer o CA. Não é assim. Cada situação é uma situação. Então, assim, o que eu aconselho a essa pessoa é procure um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área ou um advogado com experiência, porque nós também temos aquele que é especialista e nós temos aquele que tem experiência. Né? Nós temos advogados que são incríveis. Aqui em Feijó, por exemplo, nós temos advogados muito bons e que podem auxiliar. Então, é importante que os sindicatos entrem nessa conversa também, e eles têm entrado, né? Para quê? Eu sempre falo o seguinte, políticas públicas, elas têm que ser debatidas com pessoas que estão lá na base. Não adianta vir lá de Brasília ou lá de São Paulo, fazer uma situação dentro do Acre, ou dentro do Amazonas, ou dentro de Rondônia, e achar que vai ser a mesma coisa, porque não vai. Sim. O agronegócio em Rondônia, eu atuo no agronegócio em Rondônia também. O agronegócio em Rondônia, ele é um. O agronegócio do Acre, ele é outro. A forma de agir, ele é diferente. As nossas terras são diferentes. A nossa forma de titularização é diferente. As pessoas titularizaram áreas dentro de áreas extrativistas e essas áreas, elas se tornaram pasto. Isso nós não estamos falando dos últimos 4 anos. Nós estamos falando de uma situação que vem há 15, 20 anos. Então, eu concordo com a situação. Não vai resolver o desmatamento embargando área de terra de produtor pequeno. Certo. Olha, são agora 8h54, temos aí 6 minutos pela rádio ainda, mas eu quero aqui, né, trazer aqui para a nossa realidade. Inclusive, o rapaz que mandou essa mensagem disse que aqui em Feijó tem terras aí há 50 anos, o pessoal mora lá e está da mesma forma de Santa Rosa. No caso, essas multas, né, que estão sendo, no caso, impostas para o pessoal da zona rural, muita gente acabou, tá sem dormir, né? Imagina. Essa questão do embargo, o IBAMA chega lá, né, embarga uma terra, ele retira o morador daquela terra, o que acontece? Não, né? Muita gente está falando isso. Ele pode, é o caminho, mas a gente pode então deixar não acontecer. Sim. Tá? Temos situações e situações. Tem situações que o morador tem que sair e tem morador que ele vai permanecer, tá? Porque, igual eu tô te falando, eu tenho áreas que elas estão embargadas, a área toda, por causa de 3 hectares. Sim. O que eu tenho que fazer é retificar o CA, organizar, igual a situação dele. Nós temos que analisar a situação dele. Ele procura um advogado de confiança. Analise a documentação que ele tem, reorganize e faça um processo. Porque, assim, quando a gente fala de direito ambiental, nós temos 2 esferas. Nós temos a esfera administrativa, que ela é feita dentro do próprio ICMBio e dentro do IBAMA. E aí, quando não chega ao ponto que nós queremos, a gente passa a discutir na justiça, tá? Então, é importante que se analise situações. Porque você já imaginou, ele está aí há 30 anos, o pasto dele está consolidado. Nós temos um prazo que consolida esse pasto. E esse pasto consolidado, ele não pode entrar nessa situação agora, né? Sim.
E também outra questão de multas, né? O pessoal diz, vamos tomar todo o meu gado e tal. Tem isso também? Se ele deixar chegar ao ponto de execução fiscal, os bens dele vai responder. Em Acrelândia aconteceu isso, né? Sim. Uhum. Então, o que nós temos que fazer? No Amazonas, que muita gente está assustada, é uma questão que houve no Amazonas, que o IBAMA chegou, embargou o gado e fechou. Não sei se você chegou a ver, né? Muita gente está assustada. Não, a multa ela não vai deixar, ela não chega nesse nível, basta que ele discuta essa multa. Porque também o que a gente vê muito é uma multa exagerada, né? A multa que era para ser de 2, 3, 4, 5 mil passa a ser 50, 70, 80. Né? E essas multas, nós sabemos que todas as nossas atitudes elas têm consequências. Não discordo disso. O direito ambiental ele vem para proteger até a nós mesmos. Mas tem limite. E em muitos casos, Romeu, o que acontece é que aquelas informações colocadas dentro do embargo, quando a gente volta para bater os pontos da área, elas não batem. Uhum. Então, é importante que se faça toda essa análise novamente, porque, inclusive ontem, né, eu vou até pegar uma situação aqui que nós estávamos conversando com o doutor Leandros, que nós sabemos, e isso é informações que nós estamos levantando, ainda não são informações assim, bater o martelo, mas são coisas que estão chegando até a gente e estamos levando, né, em consideração e analisando caso a caso, porque no direito, 2 mais 2 nem sempre é 4. Sim. Né? O caso de um vai ser diferente do outro. Então, que nós temos visto, e ontem à noite eu estava conversando com o doutor Leandros, e ele tem a mesma posição que eu e tem analisado os mesmos casos parecidos, outros colegas também têm analisado casos que o que acontece? Quando nós vamos verificar os autos de infração, os autos de embargo, que estão os respectivos embargos, nós vemos fiscalizações de 15 anos atrás, certo? Porém, quando a gente vai pegar o GPS e bater os pontos aonde eles falam que ocorreu aquelas infrações, os pontos não batem. Você está entendendo? Entendi. Então, isso também tem que ser discutido, porque nós temos vistos, e ontem à noite estava conversando com outros colegas, e também já vi isso, quando você vai analisar a multa daquela pessoa, na verdade a multa é do vizinho. O ponto da multa é dentro da área do vizinho, mas foi passado para ele. Se você pegar a lista, tem nomes que não tem nem a localidade. Certo. Olha, tem muitas teses aqui que são do assentamento do INCRA, né? E eu vi que o IBAMA, inclusive, está solicitando que o INCRA reveja isso aí, não sei se pega as terras de volta, não sei o que é aquilo, mas também é algo que deve haver muita confusão, essa questão das terras do INCRA, né? E essas multas, elas vão para o primeiro dono da terra, como é que é? E aí vem a questão. A multa, ela vai para o CPF na qual ele está cadastrado. Então, você que teve terra, você tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, acontece do fiscal chegar lá, bater o ponto e jogar no carro. Ou jogar no CPF. E aquela terra já não pertence mais àquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela tem que ir até o órgão cabível, através de advogado, se manifestar. Olha, vendi, juntar o comprovante que pagou, que vendeu a terra. Olha, tá aqui, eu não vendi, essa terra pertence ao fulano agora, autuem ele e não a mim. Entendeu? Aí tem todo o processo para chegar. Toda uma situação. Então, por isso que é importante, quando você vende uma terra, além de você fazer a escritura no cartório, aí vem a nossa situação, porque grande parte das nossas terras não são titularizadas, então a gente tem aquele contrato de gaveta, aquele contrato de compra e venda, mas que o CAR você passe para nome da pessoa que você comprou, que você vendeu. Certo. Porque pode ocorrer, sim, da multa vir em seu nome. Laís, eu quero já lhe agradecer pela sua presença. Infelizmente, nosso tempo já estourou. Inclusive, eu pedi aqui mais alguns minutos lá no estúdio da rádio. Então, me dando aí para mim poder encerrar mais uns 3 minutos. E eu vou pedir que agora, nessas considerações finais, você inclua algo que faltou lhe perguntar, se tiver alguma coisa assim, para deixar o pessoal bem informado. O que nós temos
visto, Romeu, e é uma coisa que eu peço encarecidamente, explicando que ele não precisa ficar sem dormir, não, tá? Esse produtor rural, ele tem que entender que o trabalho dele é extremamente necessário, tá? É ele que bota a comida na nossa mesa, e quando a gente fala, o meu escritório, ele é especialista. Nós trabalhamos com grande também, mas a nossa especialização e o que a gente gosta de fazer é trabalhar com pequeno produtor, porque os meus grandes, eles vendem cômodos, eles vendem para fora do país. O meu pequeno é ele que bota a comida no meu prato todo santo dia. Então é com ele que eu me preocupo, e eu tenho hoje a minha grande preocupação. Porque assim, ele tem que entender que ele não está só e que ele tem um prazo. O mais importante que eles entendam é que ele tem um prazo para responder essa multa. Então ele não pode ficar também dormindo com ela debaixo do travesseiro sem procurar alguém para auxiliar ele, tá? Sim. Ele pode procurar a Defensoria Pública, desde que ele não tenha condições de arcar com o processo, tá? Nós recomendamos a Defensoria Pública Federal em grande parte dos processos por causa das esferas que vai acontecer, quando nós falamos de terras públicas federais, e são processos federais contra órgãos federais, então tem que ocorrer dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria Pública Federal. Mas eu acho o seguinte, nós temos um prazo, depende de quando foi que essa pessoa recebeu a multa, e quando foi que ele recebeu esse embargo, e se ele já foi notificado, porque nós também sabemos que houve a publicação dessa lista, então ele tem que correr, porque vai haver um edital. Responder primeiro essa multa administrativamente. Respondeu a multa administrativamente, não chegou ao ponto que ele queria, a gente parte para o judicial. Então, assim, que ele entenda, o advogado, ele é extremamente, e isso é lei, né? Nós somos necessários para a justiça, tá? Então, o advogado, ele está aqui para auxiliar ele, a OAB não está dormindo, a Comissão do Agronegócio não está dormindo, nós estamos aqui para auxiliá-los, tá? No que ele necessário, no que for necessário. Se for uma orientação, se for, procurem, porque assim, vocês estão dentro do prazo. Sabemos que também isso é uma resposta das situações que vinham ocorrendo para trás, né? Nós tivemos o dia do fogo aqui no Acre, não só no Acre, mas em outros estados. Nós tivemos tanta coisa nos últimos anos e que, infelizmente, a resposta está chegando. Só que a resposta ela está chegando, mas ela também tem meios desse produtor se resguardar, de responder e de se precaver. Porque, como você falou, pode ocorrer sim, tá? O gado responder pela dívida dele. Porque quando chega num valor, né? O governo ele quer receber essas multas. E aí ele ajuiza a ação de execução e aí os bens dessa pessoa respondem. Não só o gado, como carro, outras casas que ele tenha. Só para encerrar, tem 1 minuto. E aí, sabe quantas terras que foram notificadas em Feijó? Ontem eu fiz um cálculo de 83. Mas deve ter outra lista ou não? A gente espera. Ontem eu conversando com o pessoal do IBAMA, provavelmente vai ter mais. E quem quiser mais informações, tem algum contato para falar com você? Pode procurar a mim ou qualquer outro advogado. Aqui eu atuo aqui em Feijó também, mas qualquer coisa pode procurar. Sim. E aí você passa os contatos, tá? Certo. Mas assim, qualquer dúvida também pode procurar a mim ou qualquer advogado ou a Defensoria Pública. Mas o importante, que ele procure alguém, tá? Certo. Gente, obrigado pela audiência, pela companhia, pela sintonia. Obrigado a todos da Rádio Boas Novas, a você de Feijó, de Tarauacá ligado com a gente. Muito obrigado a você aí das proximidades do Envia no Amazonas e todos da internet. Muito obrigado e até amanhã.